A gente está aqui na sala 1, né? Começando agora essa palestra oficial. Ele já está aqui do meu lado, Sergipano, recebendo essa energia da Bahia. Quero dar as boas-vindas ao ex-ministro do STF, que agora tem um tempo para a sua palestra, para compartilhar com a gente seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos Aires Brito. É com você, por favor. Obrigado. Tenho muito gosto, muita honra de participar desse encontro acadêmico, a convite da OAB da Bahia e da JUS Brasil, promotora de eventos, e dividindo um espaço de interlocução com o mestre de todos nós, o ministro e professor argentino Raul Zaffaroni, com quem tive imenso prazer de conversar por alguns minutos ainda há pouco, enquanto aguardávamos a nossa vez de falar para o público, não é? Para os ouvintes que online nos veem e ouvem, logicamente. Eu pergunto se já posso começar a minha exposição propriamente dita. Pergunto à direção da casa. Oi. Pode sim, por favor. Então, eu saúdo todos, cumprimento com muito gosto, muita honra, e lembro que o título da minha fala é o seguinte: a centralidade da Constituição e a democracia como princípio dos princípios constitucionais brasileiros. Eu poderia até dizer que esse título bem poderia ser substituído por esse outro aqui: a Constituição como condição formal de possibilidade do sistema jurídico brasileiro e a democracia como condição material de possibilidade do mesmo sistema jurídico brasileiro. Nós sabemos que o direito, desde as insuperáveis lições de Kelsen, Hans Kelsen no particular, o direito é uma realidade normativa. É um sistema de normas. Normas, nós sabemos todos, como sinônimo, palavra sinônima de ordem, de determinação, de comando. Direito é norma, é imperativo, que se exige, passível de exigibilidade perante as instâncias estatais do poder, notadamente perante o Poder Judiciário. Norma no sentido de imperativo autorizante, na linguagem de Goffredo Teles Júnior, porque é uma determinação passível de exigibilidade, sobretudo perante as instâncias judiciárias. O que distingue a norma jurídica de qualquer outra norma, a religiosa, a ética pura, a costumeira e assim avante. Mas o direito não é só norma, não é só pluralidade de normas, é um sistema de normas. E isso ordena bem o pensamento da gente. Sistema como um conjunto ordenado de elementos no âmbito do direito, escalonado de normas, segundo uma perspectiva unitária, segundo um visual de unidade. Conjunto ordenado de elementos segundo uma perspectiva unitária. Isso é sistema. A Constituição, formalmente, encarna, consubstancia essa unidade, essa perspectiva de unidade. É graças à Constituição que se tem o visual do direito como plurimo e, ao mesmo tempo, uno, porque toda a pluralidade de normas se reconduz à unidade de uma delas, de nome Constituição. É que sabemos todos também o diferencial da Constituição. Ela não é a Constituição originária, fruto da vontade normativa do Estado. É a única lei que o Estado não faz. E, no entanto, é a lei de todas as leis que o Estado faz. Porque o Estado é criatura da Constituição originária.
E a Constituição originária não é criatura do Estado. É criatura de uma outra realidade normativa, anterior ao Estado, exterior ao Estado e superior ao Estado, de nome nação. A nação, mais do que deter a competência de normar, detém a potência de normar. Ela é detentora dessa potência normativa de nome poder constituinte. O Estado detém competência de normar como poder constituído, inclusive para reformar a Constituição. É no exercício de um poder constituído, embora reformador da Constituição. Ao passo que a nação é detentora com exclusividade, solitariamente ela, de um poder de constituir o próprio Estado, mediante a elaboração da Constituição originária. Se o Estado é criatura da Constituição, a Constituição é criatura de quê? Da nação. Entendida a nação como uma espécie de linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. A nação é uma categoria intertemporal, enlaça as ideias de ancestralidade, coetaneidade e posteridade. Igualzinho a uma família. Daí Rui Barbosa dizer, nação, pátria, como sinônimo de nação, é a família amplificada. Nação não é uma sociedade. Não é uma sociedade civil. É mais do que uma sociedade civil. É uma comunidade. Quando a sociedade civil dá o salto de qualidade para atuar como nação, detentora do poder constituinte redundantemente chamado de originário, a sociedade civil se chama nação. Essa lei que a nação elabora, de nome Constituição, é a maneira jurídica particular de ser de um povo soberano. Essa lei elaborada pela nação é tão diferente das outras em qualidade que é a única a não ter número. A única lei que não tem número é a Constituição, porque ela é número único, exatamente como todo indivíduo, cada um de nós, cada pessoa natural. Cada pessoa natural é única, é parte de um todo social, porém é também um todo à parte. Se é parte de algo, é um algo à parte, cada indivíduo. A Constituição, se é parte do ordenamento jurídico, se é parte de um ordenamento jurídico, é um todo à parte, porque funda esse ordenamento, inaugura esse ordenamento. A Constituição originária não modifica o ordenamento jurídico, não modifica, instaura um ordenamento jurídico, cria um ordenamento jurídico novinho em folha, instalando de novo. É por isso que é a lei das leis. E ocupa no ordenamento jurídico, solitariamente, um ponto de centralidade. A Constituição é o ponto, por excelência, de centralidade do ordenamento jurídico, por ser fruto dessa realidade única de nome nação como instância normativa, jurídica, juridicamente falando. Nós temos muitos estados no Brasil. O Estado nação, absolutamente, retifico. O Estado de nome União, o Estado membro propriamente dito, cada uma das 27 unidades federadas, o Distrito Federal é um Estado, uma pessoa estatal, e cada município é uma pessoa estatal. A própria República Federativa do Brasil, no plano internacional,
entretecendo relações internacionais com a Argentina, por exemplo, desse mestre de todos nós, esse professor, essa referência definitiva, pensador jurídico e humanista, escritor de mão e sobre mão, Raul Zaffaroni. Quando o Brasil mantém relações internacionais com a Argentina e outros estados soberanos, ele se chama República Federativa do Brasil. É uma pessoa estatal. Temos, portanto, plurimas pessoas estatais, porém uma única nação, uma só nação. Temos numerosas leis no país, normas genéricas, impessoais, abstratas, leis ordinárias, leis delegadas, leis complementares aqui no Brasil, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, regulamentos, decretos normativos, numerosíssimas normas. Uma só Constituição. Numerosíssimas leis. Uma só Constituição. Numerosíssimos estados. Uma só nação. E essa Constituição, para permanecer em sua posição de centralidade no âmbito do ordenamento, sendo para esse ordenamento, ao mesmo tempo, fonte, imã e bússola, ela mesma, a Constituição, instaura uma jurisdição de nome constitucional, jurisdição constitucional, e entrega essa jurisdição aos cuidados do Poder Judiciário. E, no âmbito do Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos outra comparação a fazer. No Brasil, há 5 tribunais superiores. Aliás, 4 tribunais superiores. O STJ, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Temos 4 tribunais superiores. Temos 5 tribunais federais, regionais. 27 tribunais de justiça nos estados. 27 tribunais regionais do trabalho. 27 tribunais regionais eleitorais. Entretanto, um só Tribunal Supremo. Um só Supremo Tribunal. Então, complementamos aí, para ordenar o pensamento, completamos a trajetória da tríplice unidade. A unidade da nação, em face da pluralidade de estados. A unidade da Constituição, em face da pluralidade de leis e demais atos normativos. E a unidade do Supremo Tribunal Federal, em face da pluralidade de tribunais. É a trajetória da tríplice unidade, a partir dessa Constituição que inaugura o ordenamento jurídico brasileiro e mantém esse ordenamento sob o seu permanente controle. Norma de superior hierarquia e permanente superioridade hierárquica que ela é. Bem, por isso que no artigo 78 dela, Constituição, está dito que o presidente da República e o vice-presidente da República tomarão posse perante o Congresso Nacional, assinando o compromisso, prestando o compromisso de, antes de tudo, manter, defender e cumprir a Constituição. Esse eleito presidente da República, esse eleito vice-presidente da República, para manter, defender e cumprir a Constituição. Por isso que no artigo 23 dela, Constituição, no âmbito da competência comum, concomitante, concorrente de todas as pessoas estatais brasileiras, está o cumprimento da Constituição. Antes de tudo, cumprir a Constituição, cada unidade federada. Por isso que está dito no artigo 5º, no âmbito dos direitos, de que
tanto doutrina magistralmente o professor Raul Zaffaroni, dos direitos fundamentais. No âmbito dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, 44, a Constituição diz: é crime de responsabilidade, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Contra a ordem constitucional. Porque a Constituição governa quem governa. A Constituição governa permanentemente quem governa transitoriamente. Claro que esse artigo tem um complemento. Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Daí porque eu enlacei, como título da minha palestra, Constituição e Democracia. A Constituição é formalmente a condição de possibilidade do direito como sistema jurídico, porque ela é a encarnação da unidade de que a pluralidade de normas necessita para, numa espécie de arquitetura jurídica, compor uma obra única. A Constituição sendo uma espécie de, em linguagem arquitetônica, chave de abóbada, aquela pedra que se coloca no arco, na abóbada de uma construção, e a partir da qual todas as outras permanecem no seu lugar. A chave de abóbada do sistema jurídico, formalmente, é a Constituição. Agora, a chave de abóbada do sistema jurídico, materialmente, substantivamente, é a democracia. Na Constituição mesma, a democracia é o princípio dos princípios. É o princípio continente de que todos os outros princípios constitucionais são o conteúdo. Por exemplo, república, o princípio da república, é conteúdo do princípio da democracia, do Estado democrático. Federação é um princípio institucional, conteúdo do princípio do Estado democrático, da democracia. Soberania popular, conteúdo do princípio da democracia. Cidadania, dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, todos esses princípios constitucionais são conteúdos do princípio continente de nome democracia. Por isso que a democracia ocupa substantivamente e solitariamente o ponto de centralidade do nosso ordenamento jurídico. Ela é a condição, a democracia, material de possibilidade do direito brasileiro como sistema de normas. E é fácil comprovar que a democracia é o nosso princípio maior, o primus inter pares, a menina dos olhos da Constituição. A menina dos olhos da Constituição, principiologicamente, é a democracia. Fácil comprovar. No preâmbulo da Constituição, preâmbulo é uma espécie de ementa da lei maior, é uma síntese, é uma sinopse, é um resumo da nossa lei maior, materialmente falando. Está dito nesse preâmbulo da Constituição: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para, e vem o que interessa, para instituir um Estado democrático. Está aí o supremo objetivo, a suprema destinação da Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu no Brasil de 1º de fevereiro de 1987 a 5 de outubro de 1988. E prossegue o preâmbulo: Estado democrático, destinado a... São duas destinações. A destinação da Assembleia Nacional Constituinte foi a democracia, foi o Estado democrático. E a destinação do próprio Estado democrático vem em seguida. O nosso Estado democrático é de conteúdo. Ele se destina a garantir o exercício dos direitos sociais e individuais. No preâmbulo, o social vem antes do individual. No preâmbulo, no corpo de dispositivos, não. E os seguintes valores, e vem 6 valores. Os valores estão para a filosofia,
assim como os princípios estão para o direito. Os valores para a filosofia e os princípios para o direito são a consubstanciação de ideários civilizados de vida coletiva. E vem 6 valores: liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento e justiça. Justiça em sentido material é o ponto de arremate dessa relação. Talvez por isso que no hino nacional brasileiro se termina dizendo, depois que o hino, na sua letra, elogia o povo brasileiro, a sua tradição, os seus campos, as suas flores, as suas águas, as suas florestas, o céu, as estrelas, o sol, que diz o hino nacional, para terminar: mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. E vem o preâmbulo, e prossegue o preâmbulo, melhor dizendo, prossegue, dizendo valores supremos, esses 6 valores, valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Tudo isso é transportado para o corpo de dispositivos dela, a Constituição, tendo como cimo, como fronte, como teto, a democracia. É por isso que no artigo 5º, 44, se diz, volto a ajuizar, que é crime inafiançável, é crime imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Mas, no artigo 17, cabeça, está dito que os partidos políticos são livres para, no plano da sua criação, incorporação, fusão, extinção, respeitados, porém, e vem alguns princípios, e dentre eles, o regime democrático. É por isso que, no âmbito do Ministério Público, artigo 127, diz que uma das 3 destinações constitucionais do Ministério Público é a defesa do regime democrático. É por isso que, no âmbito das competências das defensorias públicas do Brasil, há esse link, esse vínculo. Elas são instrumentos da democracia, notadamente da democracia social, porque as defensorias públicas promovem a defesa administrativa e judicial das pessoas economicamente débeis, dos excluídos patrimonialmente da nossa sociedade, ainda infelizmente tão elitista. Por isso que no capítulo das Forças Armadas, na verdade no título de número 5, título 5º, versante sobre as Forças Armadas, entre outros temas de direito constitucional. Ali está dito, como é o nome desse título? É autoexplicativo, é didático, é profilático, é saneador dos nossos costumes. O que é que diz? Qual é o nome desse título 5º? É o seguinte: da defesa do Estado e das instituições democráticas. Vale dizer, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. A democracia sempre como balizadora das coisas. No artigo 23, sobre as competências materiais de toda pessoa estatal brasileira, também está dito, a primeira delas já foi lido aqui, é defesa da Constituição. A segunda, e das instituições democráticas. Defesa da Constituição e das instituições democráticas. Novo vínculo entre Constituição e democracia. A Constituição como o que há de mais formalmente relevante, a democracia como o que há de mais substantivamente relevante. Eu concluo dizendo que se fizermos da democracia esse princípio dos princípios, o farol, o norte
o visor, a lente de percepção de tudo mais e de conceituação de tudo mais, nós teremos no Brasil um Estado civilizado, um Estado equânime socialmente, um Estado equilibrado ecologicamente, um Estado harmônico no âmbito da chamada separação dos poderes. E vou fazer uma ilustração para concluir. Forças Armadas, artigo 142, versada no título 5º, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Quais são as funções das Forças Armadas no Brasil? Três destinações. Garantia, defesa da pátria, é a primeira delas. Defesa da pátria. Entenda-se, juridicamente, interpretação técnica escorreita. Não literal, porque o direito é interpretado nas linhas e nas entrelinhas, na parte e no todo, no texto e no contexto. Vamos interpretar pelo visor da democracia essa primeira destinação das Forças Armadas. Defesa da pátria, entenda-se, defesa democrática da pátria. Segunda destinação, garantia dos poderes constituídos, artigo 142, entenda-se, garantia democrática dos poderes constituídos, dos poderes constitucionais. E, finalmente, a garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes. Entenda-se, garantia da ordem democrática, garantia da lei democraticamente elaborada, a partir da lei maior, que é a Constituição. De maneira que falar em golpe contra a democracia e a Constituição aqui no Brasil é uma heresia jurídica, é uma aberração jurídica, porque as Forças Armadas se chamam de armadas para servir a democracia e a ordem constitucional. Ordem constitucional e Estado democrático, artigo 5º, inciso 44. Eu termino agradecendo a atenção que, certamente, espero, com que fui ouvido, a honra do convite e uma segunda honra, parelha com a primeira, de estar aqui ao lado, como conferencista, do professor Raul Zaffaroni, a quem ouvirei com toda reverência e na antecipada certeza do máximo de proveito cívico, ético e jurídico propriamente dito. Ministro, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, agradecemos por poder ter compartilhado com a gente todas as suas experiências, seu conhecimento. Obrigada mesmo, tá? Agradeço a sua participação. Tenho certeza que toda a nossa plateia virtual estava lá presente, anotando tudo, registrando tudo que foi dito pelo senhor. Muito obrigada.